Olá a todos, mais uma vez, estamos aqui juntinhos para estudar matéria médica. Meu nome é Elisandra Cruz Ribeiro, eu sou homeopata, fisioterapeuta, acupunturista e a minha especialização é desintoxicação homeopática. Então, estamos aqui produzindo webinários, estamos estudando matéria médica de uma forma um pouco diferente da convencional, né, ressaltando o que é cada elemento mineral, como ele serve no organismo e como ele se aparece na forma homeopática e como ele pode trazer uma ajuda para a gente, homeopatas, na hora que vamos escolher os medicamentos para os nossos clientes. E hoje a gente vai falar de um íon pouco explorado, pouco discutido, mas de uma importância muito grande para o organismo e principalmente importante para quem trabalha com desintoxicação. O nome desse íon é amônio, tá bom? Vamos colocar aqui o nosso material, gente, para a gente discutir. Quem que é esse tal de amônio? Que bicho estranho é esse? Né? Então, olha, nós vamos começar, né, os nossos estudos dos amônions, né? O que há de ser esses amônions, né? E o que ele faz no nosso organismo. Vamos começar falando do amônio no organismo, né? Então, nós temos, né, o nitrogênio no nosso organismo, basicamente de 3 formas. A gente tem o NH2, que nós chamamos isso de amina. Nós temos o NH3, que nós chamamos de amônia, e o íon NH4, que nós chamamos de amônio, certo? O NH2, ele está bastante presente nas proteínas, né? Eles são base importante para a formação dos nossos aminoácidos e das nossas proteínas. Se você colocar mais o hidrogênio, né? O NH2 vira o NH3, né? Que nós chamamos de amônia, que tem uma fome muito grande por prótons, né? E com isso, então, o NH3 somado a um hidrogênio, né? Como o hidrogênio, quando ele está na forma do H+, significa que ele está sem elétron, né? Então, por isso que a gente chama muitas vezes de hidrogênio de próton, né? Então, o NH3 mais um hidrogênio, nós formamos o amônio, que é o NH4, né? O NH4 surge principalmente durante a desaminação dos aminoácidos do fígado. Lisandra, que palavrão é esse? O que é desaminação? Lembra do NH2 que a gente falou que tem na proteína? Então, muitas vezes o que acontece? O organismo, quando ele quer desmontar uma proteína, o que ele faz? Ele retira o íon NH2, né? Só que o NH2, ele nunca fica como NH2. Então, para ele conseguir fazer essa retirada, ele oferece um oxigênio. Desculpa, um hidrogênio. Então, esse NH2 se transforma em NH3. Só que o organismo não pode deixar o NH3 nessa forma, né, por muito tempo, porque ele é extremamente tóxico. Então, ele vai lá, oferece mais um hidrogêniozinho e vira NH4, certo? Bom, e qual que é a função, então, do NH4 no organismo, né? Ele é produto da quebra da proteína, né, conforme a gente falou, que geralmente acontece no fígado, e o próprio fígado, ele pega essa substância e neutraliza, convertendo em ureia, e depois pegando essa ureia, misturando água e transformando na nossa urina. Ele contribui muito para o equilíbrio ácido básico, né? Lembra que eu falei que a gente usa hidrogênio para retirar a amina, né? E depois tirar a toxicidade do NH3? Então, a gente pode dizer que ele diminui, não, vou mudar o termo, né? Ele diminui a acidez, eu ia falar diminui o pH, não é verdade. Ele diminui a acidez do tecido ou a acidez do sangue.
Então, por isso que o NH3, aliás, o NH2, o NH3, ele é muito importante para o organismo, porém, ele não pode ficar na forma de NH3 por muito tempo, né? Então, ele é essencial para manter níveis seguros de nitrogênio e manter o pH estável no sangue, tá bom? Bom, então, eu vou tentar explicar como que o amônio ele é tóxico, né? Onde ele atrapalha no organismo. O amônio, ele gosta muito de elétrons, como eu já te falei, né? Como eu falei para vocês. E onde a gente usa muito hidrogênio, né? A gente usa muito hidrogênio na produção de energia. Então, como é que funciona a nossa produção de energia? Eu vou até parar aqui o compartilhamento para explicar isso para vocês. Eu vou falar de uma forma muito didática e bem básica para ver se vocês conseguem acompanhar. Então, assim, da mesma forma que a gente produz energia através de uma hidrelétrica, né? Como é que uma hidrelétrica funciona? Ela armazena água num lago, né? Você tem uma queda e você tem um riozinho sequinho lá embaixo. Para produzir energia, o que a gente faz? A gente abre uma portinha pequenininha, né? E a gente deixa essa água vazar aos pouquinhos, mas com muita força. Igual quando a gente pega uma mangueira, né? E que a gente coloca o dedo assim na mangueira para que a água saia com mais força, entendeu? A gente usa essa força também para produzir energia, só que no nosso caso, a gente não usa água, a gente usa hidrogênio. Então, dentro da nossa mitocôndria, a gente faz uma piscina de hidrogênio. Na verdade, a gente faz uma piscina de H+, né? Do íon hidrogênio, e não do gás hidrogênio, né? O gás é H2. Mas a gente usa o H+, né? Para justamente para fazer essa piscina, né? E a hora que ele passa por uma portinha, vamos assim dizer, bem estreitinha, tem um ATP, tem um ADP, que a gente chama, já fica ali, ó, assim, a espreita, entendeu? A hora que esse H+, ele passa por essa portinha, ele atrai fósforo. A hora que ele atrai o fósforo vai lá e gruda no ADP, se transformando em ATP, entendeu? Que é a nossa moeda energética. Para a gente conseguir energia, a gente precisa do ATP, tá? Então, ou seja, contando, por que eu estou contando tudo isso? O que esse NH ele faz? Como ele gosta muito de hidrogênio, ele vai nessa piscina e começa a roubar elétrons que está dentro dessa piscina, entendeu? E aí a nossa piscina fica menos cheia, a força desse hidrogênio passando pelas nossas proteínas fica reduzido, certo? Fica reduzido. E aí a gente não consegue produzir ATP de uma forma eficiente. Pode chegar a uma forma de ele simplesmente secar, né? Se tiver muito NH3, ele seca essa piscina. Aí a gente não tem, o hidrogênio não passa pela portinha, então a gente não consegue produzir energia, entendeu? Então por isso que ele não pode ficar solto no organismo, né? Porque senão a nossa produção de energia cessa, para. E aí morremos, entendeu? Isso não pode acontecer. E o organismo sabe disso, então ele tem um aparato de desintoxicação dessa amônia muito bem feito, muito bem elaborado e bastante competente, né? Senão a gente não estaria vivo, entendeu? Sem essa produção de energia. Bom, então voltando aqui ao nosso material, né? Já que nós já discutimos por que ele é tóxico, né? Amônia. Gente, eu sei que parece estar muito difícil, mas vai acabar, tá? Calma, que daqui a pouco fica fácil de novo.
Então, como é que o mecanismo faz a desintoxicação da amônia, né? Então, primeiro ela converte em ureia, né? Então, ele converte a amônia em ureia, que ela é mais tóxica, menos tóxica, aliás, e consegue ser eliminada pela urina. A gente pode, se esse ciclo não estiver funcionando muito bem, por alguma insuficiência renal, alguma coisa assim, nós podemos usar alguns medicamentos, né? Como a lactulose, que reduz a absorção intestinal de amônia, e a gente tem um medicamento que se chama rifaximina, que reduz a produção de amônia pelas bactérias intestinais, né? Nós, da homeopatia, a gente não vai usar essa estratégia, mas é bom que a gente saiba que ela existe. E em relação à alimentação, como é que a gente pode diminuir essa amônia, né? Reduzindo a ingestão de proteínas, tá? Para também diminuir a produção de amônia. Logicamente, que é para deixar de comer, né, a proteína, porque a proteína é muito importante para o funcionamento do organismo, né? A gente pode usar, em relação à alimentação, suplementos como um benzoato de sódio, né, capaz de remover a amônia do sangue. Esse benzoato, gente, ele é muito utilizado como conservante alimentar. Então, tá fácil. Um alimento processado tem esse benzoato de sódio, né? E, gente, aí básico, né? Para a gente ter um ciclo da ureia bonitinho, bem definido, sem ficar sobrando amônia, água, né? E hidratação. Lembrando que a gente tem que consumir 30 ml de água por quilo de peso por dia. Entenderam? Então, cada um pega lá o seu peso e faz a sua continha. Estilo de vida também é prevenção, tá? Então é o seguinte, álcools e medicamentos tóxicos para o fígado deixam o fígado cansado e pouco eficiente para desintoxicar algo que é muito importante, que é a amônia, né? Então, se a gente quer uma desintoxicação eficiente, a gente não pode sobrecarregar o fígado, né? E medicamentos tóxicos fazem com bastante frequência. Qualquer doença hepática, ela precisa ser tratada, né, para a gente manter esse ciclo funcionando bem. Praticar exercícios moderados, para que a gente tenha uma boa produção de hormônios, uma boa produção de enzimas, para que a gente diminua a quantidade de açúcar no sangue, que indiretamente isso faz diminuir a carga no fígado também, tá? E como é que a gente pode, além do mau funcionamento do nosso fígado, de uma alimentação, né, processada, que outras formas a gente pode se intoxicar com amônia? Primeiro, né, nós vimos lá o amoníaco, né, a gente pode inalar o amoníaco, que é muito perigoso, pode causar tosse, irritação, falta de ar, queimação na garganta, né, podendo gerar até um edema pulmonar, né? Então, muito cuidado aí, né? Quem compra amoníaco, cuidado na hora de inalar, né? Todo mundo percebe que tem um cheiro bastante forte. Contato com a pele e com os olhos, tomar muito cuidado, que pode causar uma queimadura química, com lesões mais graves, incluindo cegueira. A gente tem que tomar cuidado em relação à ingestão, né? Que pode provocar dor abdominal, náusea, vômitos, queimaduras internas, né? Uma coisa muito grave. E exposição crônica, né? Pode trazer bronquites, irritações recorrentes e até danos renais, tá bom? Bom, gente, então o nosso primeiro vídeo é isso. Foi um vídeo pesado, com muita bioquímica, né? Mas nós falamos de produção de proteínas, né? Quebra e reconstrução, né, de proteínas, a reutilização aí de aminoácidos, como a gente produz energia. Então, olha, a aula foi rica, apesar de difícil. Mas não desanimem, que já vai ficar mais fácil. E no próximo vídeo a gente vai falar dos aspectos físicos dos remédios à base de amônia. Até o nosso próximo vídeo.